Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com/Servo de Deus Cláudio Martins, cânticosccb.com.br e youtube.com. Ouça agora a Palavra de Deus. Nosso Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Hoje é dia 16 do mês de outubro de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Êxodo, capítulo 5. Livro de Êxodo, capítulo 5. É o segundo livro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E depois foram Moisés e Araão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Araão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha donde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabei vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia do seu dia. Encontraram a Moisés e Araão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste?
porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Amém, Senhor Jesus. Se você puder, dobre os seus joelhos, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, esta é a tua palavra, Pai Santo e Justo, que o Senhor, por tua misericórdia, venha falar com cada um de nós, venha nos fazer entender pelo teu Santo Espírito a tua palavra, que o Senhor venha trabalhar em cada vida. Ó Deus, opere por amor do teu santo nome, perdoa os pecados, as transgressões e iniquidades de todos nós, que o Senhor venha entrar com providência nestas vidas, nestas causas, a vida destas pessoas. Ó Deus, só o Senhor pode socorrê-las. Grande é o teu poder, Pai, para socorrer a cada um de nós, por tua misericórdia, porque o Senhor opera no profundo e no escondido. Ó grande Deus, opera por amor do teu santo nome, entra em cada lar, Senhor, entra em cada casa, em todo lugar, Senhor Deus, que há necessidade, que o Senhor venha entrar, quebrar os grilhões, cortar os laços do maligno, despedaçar todo o jugo. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ó grande Deus, toma em tuas mãos todas estas vidas e que o teu nome venha a ser glorificado neste dia de hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Moisés, uma grande responsabilidade de falar com o Faraó. Muitos anos depois, um outro Faraó. E a situação do povo hebreu, ao invés de melhorar, ficou pior. A situação deles ficou pior ainda. E passaram a reclamar para Moisés. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, versículo 20 do capítulo 5. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Eles fizeram repelente, um cheiro repelente diante de Faraó. Assim estava a situação do povo hebreu. A situação que deveria melhorar, entre aspas, aparentemente deveria melhorar, e acabou se complicando. Mas Moisés foi para resgatar o povo hebreu. Mas levantou uma guerra. Levantou-se mais trabalho para o povo hebreu. Até a palha foi tirada do povo de Israel. O serviço foi aumentado. A situação complicou mais ainda. Meu irmão e minha irmã, quando Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas, o inimigo se levanta. Levanta a guerra, levanta a tribulação, levanta a trincheira, vem o grande combate, mas é porque Deus está perto de fazer uma obra na tua vida. Por isso se levantou esta guerra na tua casa, mas é porque Deus está agindo na tua vida e Ele vai operar na tua causa, Ele vai julgar a tua causa também. Não tenha medo. É o inimigo se levantando para trazer a guerra, para trazer a tormenta na tua vida, mas Deus está entrando com uma grande obra. Deus está entrando com obra. É por isso que o adversário se levantou na tua casa. Assim estava com o povo hebreu. Deus mandou o seu profeta, o libertador Moisés, para falar com o Faraó, para libertar o seu povo da escravidão. Mas era necessário este levante, estes combates em suas vidas. Eles estavam orando, clamavam a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Clamaram ao Senhor Deus. E diz que Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. E mandou Moisés para libertar o seu povo. Mas tudo que Deus faz é para a sua glória, é para o seu louvor. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no seu tempo, em seus propósitos. Até Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus sabia que ele estava doente. Há 2 dias ele ficou onde ele tinha que ficar. Ele não foi até Lázaro para curar
da sua enfermidade. Mas ele foi depois no quarto dia para ressuscitar a Lázaro da morte, para fazer uma obra grandiosa, não somente para curar a Lázaro, mas para ressuscitar, e através da ressurreição de Lázaro, Deus converteu muitas almas que ali estavam. Assim Deus opera. Deus operou no povo de Israel, tirando eles do Egito. Mas primeiro Deus enviou as 10 pragas para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza, para que o povo tivesse esta memória, para que o povo não esquecesse com o poder que Deus usou para resgatá-los do Egito. E assim estava levantando-se a guerra, mas as lutas se levantam contra o servo e a serva de Deus, mas a vitória é maior do que as lutas, é maior do que os dardos inflamados do maligno, é porque Deus está agindo na tua vida, é porque Deus está te tirando desta situação de miséria que você se encontra, está entrando com providência na tua vida, com mudança, com transformação. Por isso que existe esses levantes, esta guerra toda na tua vida. Assim estava com o povo de Israel. Quando Deus chama uma alma, quando o Senhor converte aquela pessoa, vai ter briga na sua casa, vai ter confusão, porque o Senhor Jesus diz: eu não vim para trazer a paz à terra, mas eu vim para trazer a espada, eu vim para trazer o fogo, e bem quisera que estivesse ardendo, porque vai ter esses levantes quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, quando desce as águas do batismo, vem os levantes, é pai contra filho, é filho contra pai, e existe essa guerra. Este levante dentro da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, mas é porque Deus está trabalhando, então o inimigo se levanta, joga um contra o outro, mas mantenha-se firme. Firme em Jesus. Isso vai passar. Este vendaval que você enfrenta hoje vai passar esta tempestade. Vai vir o tempo da bonança, vai vir o tempo da paz, porque você suportou. Seja forte e corajoso. Nós estamos numa guerra. A nossa guerra não é contra as pessoas, é contra os espíritos malignos que querem nos tirar do caminho da salvação. Assim estava o povo de Deus. Ao invés de ter tranquilidade, ao invés de ter uma vida mais tranquila, uma paz, porque Deus estava entrando com providência, levantou-se mais ainda a guerra. Versículo 6 do capítulo 5 de Êxodo. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. Então o inimigo se levanta, coloca um peso maior nos teus ombros, coloca mais dificuldades, e você começa a trabalhar. Parece que você não vê prosperidade na sua vida. Parece que o seu dinheiro vai tudo na farmácia. Parece que a sua vida passa a ficar pior do que era. Você desceu as águas do batismo e começa a situação a apertar, a faltar as coisas na tua casa. Mas é porque Deus está operando na tua vida. O inimigo se levantou para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É necessário passar por estes desertos na vida, é necessário passar por este levante, por essas situações, mas Deus está contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, eles não vão te queimar, porque Deus está contigo. Ele toma você pela tua mão e te esforça e te ajuda pela destra da tua justiça. Deus está contigo, mas é necessário muitas vezes passarmos por este fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua do rei e foram lançados na fornalha. Você está vivendo hoje esta fornalha, mas suporte um pouquinho mais esta fornalha que você vai passar vencedor. O povo de Israel não compreendia. Eles não sabiam. Jó também não sabia o que se passava naquele encontro, naquele dia em que os filhos de Deus se chegaram diante do Senhor. E também o inimigo entrou ali, no meio deles. E Jó não sabia a situação que se esperava. Jó não sabia. Perdeu seus filhos, perdeu toda a sua fazenda, sua riqueza. Jó perdeu tudo o que tinha. E ainda ficou enfermo, doente, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Jó não compreendia
por que teve que passar por tudo aquilo. Mas Jó passou para os propósitos de Deus. Deus mostrou para Satanás que Jó era fiel a Deus, mesmo passando por toda esta situação. O povo de Israel não compreendia que Deus estava entrando com providência nas suas vidas para tirá-los do Egito, da escravidão, para tirá-los da fornalha de ferro, para lhes dar uma nova vida. Era necessário que passassem por esta perseguição. Muitas vezes é necessário que passemos por perseguições no começo da caminhada, quando descemos as águas do batismo, ou quando estamos enfrentando deserto na vida, ou quando Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas, tem uma bênção para nos dar. O inimigo se levanta com tribulações, levanta com uma guerra nas nossas vidas, mas Deus está conosco. O Deus de Israel está contigo, mesmo passando nesta guerra. É a hora que você tem que se achegar mais a Deus ainda. Davi disse no Salmo que ele se escondia no pavilhão do Senhor. Até que passem as calamidades, ele se abrigava na sombra do onipotente Deus. Se refugiava em Deus, até que passem as calamidades. Meu irmão e minha irmã, refugie-se em Deus, até passar estas calamidades, até passar este tornado. O tornado pode ser devastador, mas Deus está contigo. Ele está te segurando, está te guardando do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está te guardando. Ele guardou o povo hebreu. Deus guardou o seu povo. Eles foram afligidos, mas foram salvos. Foram perseguidos, maltratados, mas foram salvos. Talvez você esteja sendo maltratado, perseguidos, mas é para uma grande obra. É para a salvação. Às vezes Deus sacode a terra. O lavrador ele tem que arar a terra, trabalhar no solo, mexer, cortar a terra. As suas lâminas doem, machucam a terra, mas para que a nova semente venha a ser lançada, plantada, é necessário passar por tudo isso. Você sabe que precisa ser mudado na sua vida. Deus tem falado contigo. Tem situações que Deus está permitindo que você passe, em que Ele está colocando na sua vida esta tempestade, para que você venha despertar, para que você venha deixar o caminho mau. Talvez você não esteja entendendo que Deus está entrando com salvação, porque Ele ouviu a oração de alguém, Ele ouviu a intercessão de alguém a favor da tua vida. Então o inimigo está se levantando ao mandado de Deus, ele está se levantando na sua vida, e você não está entendendo a situação em que você se encontra, este levante, esta guerra toda na tua vida. Mas é porque Deus está entrando com obra, com salvação na tua vida. Por isso, esta guerra, este levante, esta confusão, você não está entendendo nada. Mas é Deus trabalhando na tua vida. Assim o povo hebreu não estava entendendo. Mas por quê? Se Moisés veio nos libertar de Faraó, por que Faraó está nos oprimindo? Por que Faraó está nos maltratando? No versículo 1 do capítulo 6, Deus explica. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Agora você vai ver o meu poder. O inimigo se levantou, fez uma tempestade na tua vida. Agora você vai ver o meu poder. Jesus disse para a tempestade: cala-te, vento, aquieta-te, mar. O poder do nosso Deus entrando na tua vida. Ele sacudiu a terra, Ele mexeu na tua estrutura, Ele mexeu nos teus sentimentos, no teu coração. Ele abalou a tua vida para uma mudança, para uma transformação. Assim Deus estava fazendo com o seu povo. Não estavam entendendo nada. Você pode não estar entendendo hoje, mas Deus está trabalhando na tua vida. Está te tirando desta prisão, deste Egito. Está tirando você desta fornalha de ferro. Hoje você pode estar procurando palha por aí.
para queimar os tijolos. Hoje você pode estar nesta vida de amargura, vivendo nas palhas deste mundo, mas Deus está apagando os teus pecados, perdoando os teus pecados, lançando no mar do esquecimento e te dando uma nova vida. Está entrando com a mão poderosa para te salvar, para tirar você do Egito, deste mundo de perdição. Talvez você não esteja entendendo, mas é a mão de Deus te tirando, te livrando do mal, te tirando desta perdição deste mundo, para te dar uma nova vida. Você não está compreendendo, mas é o Deus de Israel, é o Deus dos hebreus entrando na tua causa e julgando a tua causa, te tirando deste charco de lodo, operando na tua vida. Suporte um pouquinho mais, porque Deus está entrando na tua vida para te dar vitória. Deus está entrando na tua vida, meu irmão e minha irmã. Às vezes é necessário passarmos por tempestades, como Paulo também passou, porque Deus tinha uma obra, salvar aquelas almas, aqueles presos que estavam no navio. Deus tinha a obra para fazer naquele navio. Então foi necessário passar por uma tempestade. Perdeu somente o navio, mas foram salvos na ilha de Malta, na ilha de Melita. Aqueles homens que estavam com Paulo. O anjo foi para Paulo e disse que nenhum deles iriam perecer, porque Deus estava contigo, já havia enviado a salvação na vida deles, que ia perder somente o navio. Talvez alguma coisa neste mundo você pode ser que você perca, mas a salvação da sua alma está garantida diante de Deus. Você pode perder alguma coisa deste mundo. O apóstolo Paulo foi perder o navio, mas aqueles homens que estavam no navio, todos eles foram salvos e foram abrigados naquela ilha. Deus vai te abrigar na sua casa. Você vai perder as coisas deste mundo, mas vai ganhar a sua alma, vai ganhar a salvação da sua alma. E Deus vai te colocar no meio do seu povo, são e salvo. Vai ter o abrigo. Ele vai colocar esta ovelha no seu aprisco, na sua casa, e vai tratar desta ovelha. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Vai transformar a sua vida. Deus enviou as pragas no Egito e tirou o seu povo de lá. Enquanto as pragas estavam acontecendo no Egito, as 10 pragas, o povo de Israel era guardado por Deus. Veio as trevas e o povo de Israel tinha a luz do dia nas suas casas. Veio as pragas das rãs, veio dos gafanhotos, dos piolhos, veio todas as pragas que Deus enviou, mas o povo de Israel eram guardados. Para se cumprir a palavra do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está nos guardando. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da grande tentação que há de vir sobre a terra, sobre o mundo inteiro. É Deus que está te guardando. Ele que te livrou de acidentes, que te livrou de todo mal. Não era para você estar vivo hoje e nem viva, mas o Senhor guardou a sua alma, conservou a tua vida, para salvar pelos seus propósitos que Ele tem em tua vida. Deus está entrando com providência na tua causa, assim como Ele entrou com providência no povo de Israel. Eles clamaram a Deus. Muitos clamaram a Deus por você. Por isso que Deus está entrando com misericórdia e com a salvação. Tenha paciência. Essas lutas que você enfrenta hoje vai passar. Essas dificuldades que você enfrenta hoje vai passar também. Esta escassez, esta crise, este desemprego que você enfrenta é necessário. José também estava na prisão, mas José saiu para governar. Houve fome na terra, 7 anos de fome na terra, mas também antes 7 anos de fartura, no qual tinha que ter sabedoria para administrar toda aquela comida, aquele alimento, aquele trigo. Teve que guardar nos celeiros, estocar alimento, para que no tempo da fome fossem suprido o povo de Israel pelas mãos de José. Assim é na tua vida. O mundo pode estar em crise,
mas Deus guarda o seu povo. Deus esconde no seu esconderijo. Ele esconde, Ele guarda a tua vida e te livra do mal. Assim como Ele fez com o povo dele, através da vida de José, através da sua vida, Deus vai livrar muitas pessoas da tua família, através dos teus joelhos no chão, através da tua oração. Deus vai livrar muitas almas, porque o povo clamou a Deus e Deus enviou Moisés. Continua clamando, meu irmão e minha irmã, que Deus vai enviar um libertador na tua vida. Ele vai enviar os teus anjos para operar em favor daquelas pessoas, para salvar estas almas. Tenha paciência. As lutas se levantam, a guerra vem, mas a casa que é edificada sobre a rocha não cai. Vêm as tempestades, vêm os levantes, vêm as afrontas, mas a casa que é edificada sobre a rocha, ela não cai. Você pode estar passando hoje pelo vale, pelo deserto, mas vai chegar um tempo em que você vai chegar no Monte Horebe, no monte de Deus, em que depois de passar por esta humilhação, Deus vai te levar a atravessar o mar, como Ele fez com o seu povo de Israel. Muitas foram as perseguições, até para sair do Egito eles foram perseguidos, mas quando Deus abriu um caminho no meio do oceano, no meio do mar vermelho, os inimigos que perseguiram o povo de Israel, caíram cavalos e cavaleiros e foram afogados no meio do mar. O inimigo se levanta na tua vida, mas grande vai ser a queda do adversário, grande vai ser a queda dos espíritos malignos, porque eles não vão conseguir roubar a tua salvação, roubar a tua coroa, porque Deus é maior, porque Ele vai enviar o seu anjo para te guardar. Ele vai à frente e atrás Ele colocará os seus anjos para estar acampado ao seu redor, para te guardar de todo o mal. Somente ande no caminho do Senhor. Ande na lei de Deus, na sua palavra. E os seus anjos vão acampar ao seu redor, para te guardar até o fim. Essas lutas vão passar na tua vida. E a vitória Deus te entregará. A vitória virá na tua vida. Assim veio a vitória ao povo de Israel. E neste momento, nesta hora, não compreendiam porque a situação, ao invés de melhorar, piorou. Talvez a sua situação no trabalho esteja pior do que era. Ao invés de melhorar, piorou. Mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando. Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de perseverança. E a vitória é certa na tua vida. Capítulo 6, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Quando Deus entra com providência, diz a palavra de Deus, que agindo Deus, ninguém impedirá. E Deus começou a agir. E quando Deus começa a agir, mesmo que o povo de Israel rodearam as muralhas de Jericó, mas não foram eles quem derrubaram as muralhas, foi o poder de Deus que fez com que as muralhas viessem a cair. Eles apenas rodearam as muralhas de Jericó, mas foi o poder de Deus que fez com que elas viessem a cair no chão. É o poder de Deus que fará com que os teus inimigos, os nossos inimigos, venham a cair por terra. Venham a cair por terra. Agindo Deus, ninguém impede. Quando Deus começar a agir na tua vida, a vitória virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E Deus irá salvar e irá tirar até aquele que está preso, que está atrás de uma cela, convertido, transformado, assim como Ele fez na vida do gadareno, do jovem lunático que eram acorrentados por demônios, e Deus libertou aquele jovem lunático, Deus libertou o gadareno e fez uma obra na sua vida. Assim Ele vai fazer também na vida deste teu ente querido que está preso atrás de uma cela. Deus vai transformar, vai fazer uma nova criatura, uma nova vida, transformado. Hoje esta pessoa te dá choros, lágrimas, faz você derramar lágrimas,
Mas amanhã Deus fará vir alegria através da tua oração, porque Deus ouviu a oração do seu povo. Depois que morreu um certo faraó, o povo de Israel passou a clamar a Deus e oraram e suplicaram ao Senhor Deus dos céus. Você pensa que Deus não vê as tuas lágrimas, a tua oração? Deus está vendo as suas orações, e Deus vai trabalhar na tua vida, na vida do teu ente querido que está preso, por causa da tua oração. Continue como Ana, derramando o seu coração na presença de Deus. Às vezes pode faltar palavras para você orar, mas Deus recebe a tua oração através das tuas lágrimas. E Deus fará uma obra na tua vida através das tuas lágrimas, do teu choro, porque valeu a pena. O povo de Israel clamou a Deus, e Deus enviou Moisés, o libertador. Deus enviará o libertador na tua vida. Deus enviará a salvação na tua casa. Deus enviará a provisão na tua vida. Elias não foi desamparado no tempo da fome, mas Deus mandou que ele saísse ali do ribeiro de Querite e fosse numa cidade chamada Serepta, onde havia uma viúva que não tinha quase nada ali, apenas um pouquinho de farinha na botija, e um pouquinho de azeite, e um pouquinho de farinha na panela. Ia fazer um bolo e ia morrer com o seu filho. Mas Deus multiplicou. E no tempo da fome, 3 anos e meio de fome, ela foi suprida naquele tempo. Assim Deus fará na tua vida também. Este tempo de escassez que estamos atravessando neste país, Deus irá suprir a tua necessidade. Irá multiplicar o teu gás, multiplicar o teu cesto e a tua amassadeira. Deus irá multiplicar. Que esta palavra venha fortalecer o teu coração. Que esta palavra venha aumentar a tua fé, para que você confie em Deus no meio das tempestades. Saiba que o Senhor Jesus aparece, como apareceu andando sobre as águas. As tempestades não vão te afogar, não podem te assustar. Não veja Deus como um fantasma, como os discípulos achavam que era um fantasma, mas Deus é o Deus que entra na tormenta, que tem o seu caminho também nas tormentas, como Deus apareceu para Jó na tempestade. Ele irá aparecer também na tua vida. Não se assuste com esta tempestade, porque é da permissão de Deus, da parte de Deus este levante, porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Por isso o inimigo se levanta, mas se levanta para perder, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca na tua alma. Não toca na tua alma. Sabe que esta guerra que se levantou na tua vida é porque Deus tem uma grande obra lá na frente. Hoje você não entende, mas depois entenderás. Fique com esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração por esta palavra. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, toma em tuas mãos estas almas que ouviram a tua palavra, Senhor. Ó Deus, como o Senhor entrou com providência no meio do seu povo que clamou a ti. Diz que o Senhor ouviu o seu clamor e enviou o libertador Moisés para salvar o teu povo, que na hora não compreendiam por que as coisas ficou pior, porque a situação, ao invés de melhorar, se agravou. Nós não entendemos, ó Deus, porque muitas vezes as nossas situações, ao invés de melhorar, pioram. E às vezes questionamos por que disso, por que daquilo, e não compreendemos as coisas espirituais. Assim como Jó não compreendeu, assim como o seu povo hebreu não compreendeu, assim como muitas vezes não compreendemos o porquê de tanta guerra em nossas vidas. Mas sabemos, ó Deus, que maior é aquele que está conosco, que teu Espírito está conosco, que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes, que o Senhor também usa o cajado e a vara para nos conduzir, mas também nos leva às águas tranquilas, que passamos por tempestades, que passamos por lutas, por afrontas e perseguições, mas que tu está conosco, porque o Senhor é o Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes. Ó grande Deus, guarde estas pessoas em teu nome, livra de todo mal, livra de pecar na tua presença,
Resplandeça a luz do teu rosto sobre cada um, Senhor. E dá-lhes a paz. Ó Deus, dá-lhe provisão, Senhor. Talvez esta pessoa não tenha nem o que comer na tua casa. Não sabe nem como pagar as contas. Não sabe nem como será o seu dia amanhã. Santo Deus. Esta pessoa está em desespero, Pai. Com seu casamento abalado. Com problema com seus filhos. Com problemas em toda parte. Saúde, doença, remédios, dívidas. Santo Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Porque toda a alma é tua. Ó Santo Deus. Envia o bálsamo em prasto de figo a esta chaga, a esta enfermidade. Deus, Tu és o Deus que tudo pode, que pode curar. Apenas uma palavra, Senhor, apenas uma ordem que o Senhor dá aos Teus anjos. O Senhor opera com poder, com milagre. Ó Deus, eu te peço, entra com milagre a estas vidas que precisam de um milagre, que precisam ver obras, que precisam de obras nas suas vidas. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia. Opera, Senhor, neste país, nestas vidas. Ó Deus eterno, toma em Tuas mãos todas estas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.